Olá, meus amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus possam nos envolver nas suas vibrações de paz, de amor, de tranquilidade. Para o nosso coração, é uma alegria podermos estar juntos, conectados virtualmente, para que possamos nessa noite refletir em torno do tema que nos foi proposto, quando a doença chegar. Mas antes de nós fazermos as nossas interações sobre a proposta do tema, vamos nesse instante elevar os nossos pensamentos, os nossos corações ao mais alto, para podermos entrar em sintonia com os benfeitores espirituais para a realização do trabalho dessa noite. Se nós não estivéssemos em isolamento social, hoje a nossa palestra seria na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, e é por isso que estamos, por meio dos recursos eletrônicos dessa instituição, trazendo as nossas reflexões para podermos juntos meditarmos sobre o Evangelho e buscarmos vivenciar no nosso dia a dia. Elevamos, pois, os pensamentos ao mais alto. Senhor Jesus, Tu que és o médico das nossas vidas, vem nessa noite balsamizar as nossas dores. Vem trazer alívio aos nossos corações. Vem trazer o remédio para as feridas vivas que pungem do nosso ser espiritual. Quanto ainda estamos doentes, Senhor. Quantas debilidades trazemos conosco. Somente à luz do Seu Evangelho, para aplacar a nossa ignorância, para nos dar as diretrizes seguras, a fim de que possamos nos curar interiormente, a fim de que possamos encontrar os direcionamentos necessários para a nossa iluminação interior. Tem misericórdia dos teus irmãos menores e abrasa sobre a terra inteira o teu amor, tu que és o bom pastor. Traz-nos de volta ao redil do Senhor, como ovelhas tresmalhadas que somos, a fim de que possamos aprender, mesmo com a dor, mesmo nas experiências difíceis, aquilo que a nossa vida representa, a fim de irmos em direção à nossa plenitude. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por este encontro virtual, e esteja conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. No dia 11 de novembro de 1939, numa pequena cidade do Triângulo Mineiro, a cidade de Tuiutaba, uma família de pequenas posses iria receber na intimidade do lar um filho que iria trazer grandes alegrias. Recebeu o nome de Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, ele trouxe para os seus pais uma alegria inenarrável. O tempo foi passando, ele ainda na sua infância começou a frequentar as aulas de evangelização da casa espírita, depois foi para a mocidade e na sua juventude começou a realizar pequenas palestras
viajando nas cidades ao entorno de Tuiutaba para levar a mensagem do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Contudo, Jerônimo Mendonça, ele teve algumas experiências muito difíceis na sua vida. Algumas delas que jamais ele poderia imaginar. Muito esbelto, muito robusto, ele tinha o hábito de olhar no espelho, batia no peito, e ele dizia: "Eu sou um Tarzan." E quando a sua mãe via, sorria. Só podia ser coisa de jovem. Mas Jerônimo Mendonça, realizando as suas palestras, viajando por aqui e por ali, certa noite, na cidade de Tuiutaba, teve uma experiência inusitada. Ele encontrava-se num grande salão, onde estava sendo realizada uma sessão mediúnica. Naquela época, as reuniões mediúnicas eram abertas ao público e havia um médium psicógrafo presente à reunião que trazia mensagens de parentes mortos. Uma pessoa estava fazendo uma pequena palestra enquanto ele psicografava. Já pela madrugada, as mensagens começaram a ser lidas. E a última mensagem, eis então que o médium disse: "Essa vai endereçada ao Tarzan." Naquele instante, Jerônimo, que estava presente, sentado na última cadeira, abaixou-se debaixo dela. Ninguém sabia que ele se auto-intitulava Tarzan. E o médium voltou a repetir: "Essa mensagem vai para o Tarzan, que está presente." Como ninguém se identificou, então ele disse, o médium: "Já que não se identifica, lerei em público. Tarzan, uma grande selva aparecerá na sua vida para que possas a enfrentar." Quando o jovem escutou aquela frase, ele não soube compreender. Passado mais ou menos uns 15 dias desse acontecimento, chegou em Tuiutaba, como em diversos cinemas espalhados por todo o Brasil, um filme que levou milhões de pessoas a assistirem. Era o longa-metragem E o Vento Levou. Na cidade de Tuiutaba, o cinema muito pequeno, seria uma única exibição. Jerônimo correu para poder comprar o ingresso, mas quando chegou a sua vez, a fila imensa já haviam sido esgotados. Com o famoso jeitinho brasileiro, Jerônimo disse que não se importava de assistir em pé aquele filme. Mal sabia ele que eram 3 horas e meia em pé, mas era o seu desejo. Comprou então o ingresso para assistir em pé, e à noite lá estava ele preparado para chorar e sorrir com longa-metragem. Quando finalizou a exibição do filme, era muito comum também nas cidades do interior naqueles dias aplaudir quando terminava. Todos aplaudiram, ele também. Porém, quando ele foi se movimentar, ele estava de pé no fundo do cinema, ele não conseguiu mover-se. As suas pernas estavam chumbadas no chão e muito inchadas. Ele precisou ser carregado para casa. Foi levado rapidamente pelos seus amigos. Sua mãe, muito preocupada, chamou o médico local. E o médico, ao examinar, deu o terrível diagnóstico, para aquela época, é claro: artrite reumatoide. Jerônimo Mendonça tinha 18 anos de idade. Ele não sabia o que era artrite reumatoide. O que ele sabia é que iria usar, a partir daquele dia, uma bengala. Depois foi para 2 muletas. Depois foi para a cadeira de rodas. E depois foi para uma cama recurvada. Jerônimo Mendonça, com 20 anos de idade, não movia nenhum membro do seu corpo. As suas pernas e seus braços ficavam em V. A cama foi construída própria para ele. Era uma cama de ferro,
onde 8 homens precisavam para carregar. E ele, mesmo nessa condição, continuou divulgando o Evangelho de Jesus. Passou a ser chamado o gigante deitado. Realmente era um gigante. Começou a viajar por outros estados, ia dentro de uma Kombi amarrado no lado de trás. As estradas, naqueles dias, eram muitas estradas poeirentas de terra, as viagens muito difíceis, mas ele nunca declinou um convite. Sempre estava presente, onde fosse chamado, de acordo, é claro, com a sua agenda. O fato é como se isso não bastasse. Jerônimo Mendonça teve um problema ocular e ele foi buscar o oftalmologista da cidade. Por imperícia médica, ele ficou cego de uma vista. Depois, a doença passou para outro olho. E amigos pagaram um especialista na capital mineira, em Belo Horizonte, para que ele pudesse ir. Por imperícia médica, ficou cego da outra vista. Jerônimo Mendonça ficou cego dos 2 olhos e tetraplégico. Mas mesmo assim, continuou cantando o Evangelho de Jesus. O curioso é que muitas vezes ele chegava em algumas cidades e as pessoas que o chamavam olhavam para ele e diziam assim: coitadinho do Jerônimo, veio de tão longe, viagem difícil. Oh, meu amigo, está cansado, não está? Às vezes ele nem estava cansado, mas ficava só da pessoa dizer. E ele foi introjetando essas falas, essas frases dos companheiros e começou a minar sangue pelos poros. Chegou a procurar o especialista para poder ver o que estava acontecendo. E então o especialista, o seu médico, lhe disse: Jerônimo, você está morrendo. Vou falar na linguagem espírita, disse o médico. Você está desencarnando. Jerônimo ficou assustado e disse: não me diga. E eu posso despedir do meu amigo? Que amigo? Perguntou o médico. Chico Xavier. E onde ele mora? Em Uberaba. Você não aguenta. Uma viagem de Tuiutaba a Uberaba, você morre no meio do caminho, só se for de avião. Amigos muito queridos, pagaram um avião. Imagine naqueles dias o que era pagar um avião particular para levar Jerônimo Mendonça de Tuiutaba para Uberaba. Ele foi. Quando chegou em Uberaba era um sábado. À tarde, Chico Xavier não estava na casa espírita, o sol quente. Ele do lado de fora, esperando o Chico voltar do trabalho assistencial, minando sangue pelos poros. Quando anoiteceu, o Chico chegou. E ao ver Jerônimo, eles eram muito amigos, Chico ficou muito feliz, aproximou-se do Jerônimo e disse em alta voz: vejam, vejam como o Jerônimo está parecendo uma rosa despetalada. Vamos beijar o Jerônimo. E Chico beijou a testa do Jerônimo e pediu que todos pudessem também beijar. Todos beijaram, era uma forma que Chico encontrava de transmitir energias positivas para Jerônimo Mendonça. Quando terminaram todos de beijar, Chico bateu na perna do Jerônimo e disse: meu amigo, essa sua doença é terrível. E o Jerônimo falou: por isso estou aqui. Eu estou morrendo, Chico. O Chico bateu na perna dele de novo e disse: não, meu amigo, eu não estou falando dessa doença. Eu estou falando da síndrome que você está desenvolvendo. Síndrome, Chico? Outra doença? Outra doença. Talvez essa bem pior. Que síndrome é essa, Chico? Do coitadinho. Você acha que é coitadinho, Jerônimo? Ninguém é coitadinho. Todos nós passamos pelas experiências que necessitamos para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. Toda enfermidade, quando chega, ela tem uma razão de ser.
E o Jerônimo, que foi para despedir do Chico, fez a palestra da noite e continuou levando a mensagem de Jesus. Jerônimo desencarnou em 1989, já com 60 anos de idade. Mais de 40 anos dando testemunho de amor, passando pelas experiências difíceis. Nós começamos hoje com essas reflexões em torno deste homem gigantesco, daí o seu cognome, Gigante Deitado. Aliás, vale a pena ler a obra que conta a sua vida. O livro se chama O Gigante Deitado, para que possamos refletir sobre a proposta que nos foi oferecida pela Fraternidade Espírita Charles Pierre. Aliás, Camilo Chaves. Fraternidade Espírita Camilo Chaves. Quando a doença chegar. Porque desde tempos muito antigos, o homem, ele sempre foi vitimado pelas dores, pelas aflições, pelas enfermidades, e sempre tentou encontrar, ou entender pelo menos, as causas. E para isso, de uma maneira geral, homens e mulheres, buscamos adotar algumas práticas, algumas até místicas. Outros buscamos elaborar teorias de vida, sempre com o objetivo, seja de minimizar, seja de livrar as consequências da nossa dor. Muitas seitas, muitas religiões, muitas filosofias buscaram dar explicações, trazer respostas para catástrofes, para flagelos, para doenças, para perturbações de toda sorte. O fato é que muitas vezes, buscando trazer respostas, trouxe mais dúvidas. A falta de entendimento acerca do que nos acontece. Mas se nós fizermos uma pequena viagem, uma viagem bem rápida pela história, nós vamos notar que na Grécia já se falava sobre a importância de nós sabermos lidar com a dor, com a enfermidade, com a doença. Platão, dos grandes discípulos de Sócrates, ele dizia que se o homem vivesse em harmonia consigo mesmo, com a natureza, ele se livraria da dor. Também, ali na Grécia, um outro filósofo chamado Epicuro, ele admitia que a dor ela era uma consequência da busca do prazer. O prazer vulgar, o prazer desmesurado, ou seja, do acesso. Na Índia, porém, o conceito da enfermidade, da dor, é um pouco diferente. Acredita-se que a dor é fruto do karma, em que o indivíduo ele precisa passar por aquela experiência para poder pagar os erros do seu passado, e que ninguém pode lhe auxiliar, para que ele possa depurar o seu ser e encontrar a plenitude. Já entre os hebreus, os judeus, especialmente na religião do judaísmo, a dor é entendida como um castigo pela desobediência do homem, aquela desobediência que está no Antigo Testamento, que fala do pecado original na história mitológica de Adão e Eva. E nós, homens e mulheres, estaríamos pagando por este erro, por essa desobediência, até hoje. Então a dor seria uma consequência disto. No entanto, Jesus, quando levanta-se nas terras da Galileia, o homem de Nazaré, ele desenvolve, por meio dos seus esforços, um conceito bem diferente da enfermidade, do sofrimento, da dor ou da aflição. Porque no Sermão da Montanha, Jesus teve a ocasião de dizer:
Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E ele começa então a nos assinalar que a dor é uma oportunidade para a purificação da nossa alma. Não é que tenhamos que bater palmas para a enfermidade, desejar que a doença chegue, mas ao se achegar na nossa vida a experiência, é imprescindível que nós possamos trabalhar os recursos a fim de podermos dessa forma seguir adiante, encontrando dentro do nosso coração as forças necessárias para sairmos daquela condição que ora se apresenta. Allan Kardec, nosso codificador, entendendo a profundidade dessa única frase de Jesus, essa bem-aventurança, ele dedicou em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação, um capítulo, que é o capítulo 5, para falar sobre bem-aventurados os aflitos. E ali os benfeitores dizem que quando nós passamos por uma aflição, seja ela qual for, inclusive a enfermidade, nós podemos encontrar as causas. E essas causas, elas estão na atual existência, nas existências anteriores ou nos chamados tormentos voluntários. É uma análise interior que nos leva a compreender por que a doença surgiu. Para falar como lidar com a doença quando ela chega na nossa vida, primeiramente é preciso compreender por que ela chegou. Porque quando nós compreendemos por que a dor chegou, por que a enfermidade surgiu, nós lidamos com ela de maneira diferente. E um dos principais questionamentos que nós fazemos é aquele que sempre sai da boca de quem está enfermo. Por quê? Por que é que nós adoecemos? A enfermidade, ela surge na nossa vida por uma série de fatores. Vamos aqui elencar algumas dessas causas, alguns desses fatores. A expiação dos nossos erros dessa existência ou de existências anteriores. Então pode ser que a enfermidade ela surgiu no nosso viver por causa de escolhas que nós fizemos e que acabaram desembocando em enfermidades. Algumas enfermidades facilmente nós encontramos a causa. Vamos aqui dar um exemplo para ser mais claro. Alguém utilizou-se do cigarro por um longo período da vida e desenvolveu câncer de pulmão, doença respiratória. Nós temos aí o efeito de uma causa conhecida. Ou seja, o câncer de pulmão, a doença respiratória surgiu por causa do uso do cigarro. Também com a bebida, também com o sexo corrompido e várias outras causas que vão gerar efeitos por nós conhecidos. Mas quando é uma doença que nós não conseguimos detectar a causa? Alguém nasceu cego, surdo, mudo. Jerônimo Mendonça, por exemplo, na história que nós contamos, que pôde desenvolver essa doença, ficou tetraplégico, cego das duas vistas. Se nós formos ver a sua existência atual, não vamos encontrar a causa. Mas de certo, nós que somos reencarnacionistas, vamos encontrar esta causa nas existências anteriores. E então é a expiação, a enfermidade diante dos males que nós semeamos. Outras vezes, a enfermidade é uma provação para o exercício da nossa fé. É uma experiência que nós solicitamos para o nosso aprendizado,
para o nosso crescimento espiritual. Não necessariamente é uma colheita. Por isso, nós não podemos julgar a quem quer que seja, quando está passando por uma enfermidade. Que às vezes nós espíritas temos esse hábito. Uma pessoa tem uma determinada enfermidade, nós queremos analisar. A pessoa é cega, deve ter usado mal do seu olho na vida passada, por isso que está cego. Como é que nós vamos saber? Como é que nós vamos ter essa certeza? Se nós não damos conta nem da nossa própria vida. Se nós não sabemos muitas das causas das nossas enfermidades. Também, a enfermidade, ela pode ser uma consequência dos excessos, dos desvarios da humanidade na busca do prazer. Esse prazer vulgar, imediato. Muitas vezes a misericórdia divina, ela se apresenta na nossa vida, trazendo essas experiências para frear a humanidade. Vamos dar um exemplo. Segundo Divaldo Franco, a AIDS, na época em que eclodiu, trazendo diversos sofrimentos, se espalhando pelo mundo inteiro. Hoje, a AIDS já é controlada por meio de medicamentos, mas é uma doença ainda que é transmissível pelo sexo. Na época em que ela eclode, segundo os benfeitores espirituais, foi um freio para a humanidade. Uma forma que a divindade encontrou de fazer-nos meditar um pouco mais a respeito das nossas experiências sexuais. Então, pelos nossos desvios, pelos nossos desequilíbrios da humanidade como um todo, muitas vezes pode surgir a enfermidade. Outras vezes, essa dor, essa enfermidade, ela surge como um aguilhão para nos trazer para o progresso moral, o progresso espiritual, o progresso também físico. Todas as vezes que nós passamos por uma enfermidade, ou na maioria delas, nós emergimos para dentro de nós mesmos. Nós passamos a meditar. E na maioria das vezes nós voltamos à estrada real. Porque vários são os caminhos que nos levam à perfeição. Um deles é a dor, o sofrimento. Existem outros. O caminho do amor, por exemplo. Mas como nós somos recalcitrantes, como trazemos dentro de nós vícios e imperfeições, o que acontece? Nós acabamos por nos distanciar da lei divina. E isso faz com que surja esse aguilhão para nos trazer de volta. Em pouquíssimos casos, pelo menos aqui na Terra, o mundo de provas e expiações, a enfermidade ela pode surgir como uma dor missionária. Espíritos que se predispõem a nascer aqui na Terra passam por dores, passam por doenças e enfermidades, mas não têm compromissos kármicos. Eles passam por essas experiências para nos ensinar a sofrer. Podemos citar um exemplo: Francisco de Assis. Quando nós lemos a biografia de Francisco de Assis, nós vamos notar esse espírito missionário que veio na Terra para trazer de volta o Evangelho de Jesus, na época das trevas, em plena Idade Média, séculos 12 e 13, e ele passa por dores cruciantes, dores atrozes. Ele sofre para nos ensinar a sofrer. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel, de uma forma muito didática, no capítulo intitulado Saúde, ele vai nos explicar por que é que nós adoecemos. Por que a enfermidade chega na nossa vida. Ele vai dizer que todas as vezes que nós nos afastamos da lei divina, nós encharcamos o nosso perispírito com vibrações negativas. O que é o nosso perispírito?
O perispírito é o elo de ligação do corpo com o espírito e do espírito com o corpo. É através do perispírito que o corpo transfere as suas sensações, as suas emoções para o espírito. Vice-versa, que o espírito transfere a sua vontade para o corpo. E é nesse perispírito que ficam registradas todas as nossas conquistas, positivas e negativas. Quando nós morremos ou desencarnamos, nós levamos conosco essas conquistas para o mundo espiritual, até chegar o momento do reencarne. Quando nós reencarnamos e o nosso perispírito é ligado à célula ovo, a célula que vai ser desenvolvida pela nossa mente, pelo nosso psiquismo, nós vamos transferindo a esse corpo informação todas as nossas conquistas, positivas e negativas. Se nós temos algum comprometimento em alguma área do nosso organismo, seja na área cardíaca, seja na área pulmonar, seja na área cerebral, na área da fala, nós então transferimos isso e o corpo desenvolverá aquela dificuldade. E nasceremos com as doenças chamadas congênitas. Então, é um processo que nós vamos transmitindo para o nosso corpo. Porque, na verdade, o que está enfermo é a nossa alma, que expurga no corpo, que limpa no corpo as debilidades, para tornarmos mais compreensível. Pegamos uma esponja para lavar uma louça suja. Quando nós passamos a esponja na louça, o que acontece? Ela retira toda a sujeira. A louça fica limpa e a esponja é que está suja. Para tirar a sujeira, nós levamos na água. Sai toda a sujeira. O prato é o nosso espírito, a louça. A esponja é o nosso perispírito, que retira. A água é a reencarnação, que faz limpar através do nosso corpo físico. Então, o Espírito Friedshine, por nosso intermédio, em um livro chamado A Cura Real, que fala das 27 curas de Jesus, ele diz que é preferível nós termos o corpo chagado do que o espírito. Não que com isso, voltamos a repetir, nós tenhamos que aplaudir a enfermidade, mas entendê-la para poder vivenciar de maneira diferente. Então, no campo da saúde e da doença, meus amigos, nós temos que avançar muito, porque ainda em pleno século XXI, nós temos um conceito muito embrionário, muito apequenado do que seja saúde. Muitas pessoas ainda acham que saúde é a ausência de doenças. E a Organização Mundial de Saúde já mudou esse conceito. Saúde é o bem-estar físico, moral e espiritual da criatura humana. Segundo a OMS, não existem doenças. Existem pessoas doentes. Então nós vamos encontrar pessoas que estão aparentemente saudáveis, mas profundamente doentes, e pessoas que estão doentes, profundamente saudáveis. Jerônimo Mendonça estava doente, mas profundamente saudável, por causa da sua alegria de viver. Mas muitos de nós somos como Jerônimo Mendonça, no início da sua enfermidade. Inconscientemente, adoramos ser coitadinhos. Achamos-nos vítimas da vida. Nos comprazemos, às vezes, em estar naquela doença, porque nós achamos, meus amigos, às vezes, que quem está doente é mais amado, que quem está doente vai ser mais atendido pelas pessoas que estão à sua volta. E esse é um ledo engano. Às vezes, nós utilizamos as palavras de maneira equivocada. Eu sou um doente. Não vamos nos curar nem na próxima reencarnação. Ninguém é doente. Nós estamos doentes. Estamos passando por aquela fase. E vamos sair. Pelo nosso esforço, pela nossa compreensão da vida,
a fim de que possamos nos soerguer e encontrar a cura, que não é a cura física, é a cura da alma, que às vezes o corpo não se cura. Se uma pessoa tem uma doença incurável, do ponto de vista científico, médico, não tem como fazer para se curar fisicamente, mas pode encontrar a cura interna, a cura da alma, que é a mais importante. Então, tentando responder a essa questão que nos foi trazida pela coordenação da Fraternidade Espírita, quando a doença chegar, o que nós devemos fazer? Nós podemos tomar vários caminhos quando a enfermidade surge. Primeiro caminho, lamentar, lamuriar, assentarmos e apenas chorarmos diante daquela experiência que nós estamos passando. Há um personagem infantil dos desenhos animados muito antigo, diz assim: ó céus, ó vida. Lamentar, lamentar e ficar estagnado no tempo e no espaço. É um caminho que nós podemos tomar quando a enfermidade chega. Outro caminho, revoltar contra Deus. Achar que não merecemos. Achar que é castigo da divindade para a nossa vida. E então, a revolta, ela potencializa a dor. Porque quando nós estamos revoltados contra alguma coisa, nós nublamos os nossos olhos. Nós fechamos dentro da nossa própria dor. E é claro que ela fica mais doída. Porque não queremos saber lidar com aquela experiência na nossa caminhada. Podemos também, quando a doença chegar, esperar a morte chegar. É uma escolha. O indivíduo descobriu, está com uma enfermidade, com uma doença, de difícil tratamento, e então ele se entrega. Ele deixa o barco correr. Não quer buscar auxílio terapêutico, não quer buscar auxílio médico, ou toma os medicamentos da forma que deseja, faz o tratamento quando quer, e fica aguardando a morte arrebatar. É um suicídio indireto. O indivíduo não quer lutar em favor da vida. Ele deseja se entregar. É uma fuga diante da experiência que a divindade está convidando a passar. Outras vezes, nós podemos também, quando a doença chegar, culpar os outros ou a si mesmo. Nós podemos achar que a enfermidade surgiu por causa dos nossos erros. Eu sou culpado mesmo. A vida inteira eu bebi muito. Agora estou com essa cirrose, tenho que pagar pelos erros que eu fiz. E ficamos, então, com este sentimento negativo. Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, ela diz que a culpa é perniciosa. Porque a culpa, ela não transforma ninguém. A culpa está muito relacionada com a lamentação. É aquele bater no peito, é minha culpa, minha máxima culpa. Nós precisamos buscar o arrependimento, que é outra coisa. Arrependimento é nós reconhecermos o nosso erro e tentar melhorar daqui para frente. Que o passado já é passado, nós já estamos colhendo no presente. O importante é o que nós estamos fazendo agora para o futuro. Também, quando a doença chega, nós podemos compreender a enfermidade, que é aquilo que nós estávamos dizendo anteriormente. Quando nós encontramos a causa do que nós estamos vivendo, a experiência se torna diferente. Tudo aquilo que nós conhecemos nos fortalece, porque nos traz respostas, nos traz direcionamentos.
e a vida ela vai sendo entendida como ela é. Então podemos também, quando a enfermidade chegar na nossa vida, buscar a gênese dessas problemáticas. Também é preciso ter atitude de buscar auxílio médico e terapêutico. É necessário que o indivíduo que se encontra doente, ele busque o auxílio que a Terra nos oferece. Aliás, a medicina surgiu para nos ajudar a lidar com as enfermidades. Há pessoas que têm muita resistência com médicos, muita resistência com medicamentos, seja eles quais forem, sejam os alopáticos, os homeopáticos. Há pessoas que querem que a vida dê conta da enfermidade por si só. Existem algumas experiências nossas em que a nossa mente ela é capaz realmente de poder transubstanciar aquela experiência. Então, às vezes, nós acordamos com uma dor de cabeça, aquela indisposição, e levantamos dispostos a sair daquela condição e vamos trabalhar, conversamos, tornamos ativos no dia e de repente nós percebemos que não estamos mais com dor de cabeça, que ela se foi. E não foi necessário tomar um medicamento. Então existem algumas enfermidades que são controláveis pela forma do nosso pensamento. Mas existem algumas outras que é imprescindível o tratamento médico, que é imprescindível nós irmos buscar o auxílio terapêutico para nós sairmos daquela condição. Também, quando a doença chega, nós podemos despertar as potencialidades da nossa alma. Porque toda doença, ela quer nos trazer uma mensagem. O coronavírus, o Covid-19, que está tão presente na nossa sociedade, quer nos trazer uma mensagem. E nós precisamos entender qual é. Para que quando passe essa situação que se alardeou no mundo, que ela vai passar, nós sejamos melhores do que quando entramos. Nós não podemos sair de uma enfermidade da mesma forma, porque não aprendemos nada. É preciso nós nos fortalecermos, mesmo que nós não estejamos diretamente vivenciando a enfermidade. Às vezes alguém que nós conhecemos, às vezes nós não conhecemos ninguém que está passando por ela, mas nós estamos percebendo as movimentações ao nosso derredor. Quanto aprendizado nós podemos ter para poder sair dessa condição da enfermidade, encontrando o que há de saudável dentro do nosso coração. Então percebemos que há várias maneiras de lidar com a doença quando ela chega na nossa vida. Agora, nós não podemos eximir de dizer que todos nós que estamos aqui nessa sala, a humanidade inteira que vive na Terra, passa por problemas, passa por dores, por aflições. Mas Jesus havia afirmado isso. No mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós podemos vencer o mundo através do nosso esforço, através do nosso trabalho, da conscientização de nós mesmos, sabendo que nós somos responsáveis pela nossa vida, que a vida é semeadura e colheita, que mais cedo ou mais tarde os frutos serão colhidos, quer queiramos ou não, na árvore da vida. Então é necessário nós retornarmos à linha do equilíbrio e deixar que a dor, o sofrimento, realize o papel em nossa vida de forma a nos burilar para o nosso crescimento espiritual, para nós crescermos junto com essa experiência e não nos fazermos
de vítimas. O Dr. Bernie Siegel, um cancerologista americano, que hoje está radicalizado nos Estados Unidos, ele fez um estudo dos seus pacientes e ele pôde notar o quanto a experiência íntima de cada um de nós faz com que a doença ela chegue de maneira diferente. Ele constatou isso no seu consultório. Pessoas que chegavam determinadas, com vontade de se curarem, de saírem do câncer, e pessoas que já chegavam derrotadas. Antes mesmo de descobrirem que estavam com câncer, sofriam antecipadamente. Já cultivavam a culpa, já cultivavam no coração a dor do que iriam experienciar se estivessem com a enfermidade. Então, os próprios médicos, eles falam da necessidade de nós podermos acender dentro do nosso coração o que eles chamam de a terapia do otimismo. Uma tese defendida por muitos médicos, por muitos terapeutas, que é esse despertamento da alegria de viver. Nos anos 60, o Dr. Herbert Spencer, ele demonstrou a importância do riso, a importância da alegria na nossa vida. Quão bom é ter a alegria de viver, estar bem conosco mesmo, porque todas as vezes que nós esboçamos essa alegria, que se manifesta inclusive pelo sorriso, nós geramos um equilíbrio no nosso íntimo, como também ao nosso derredor. O sorriso, ele traz bem-estar para todos nós. Há um filme que nós convidamos, inclusive, os companheiros a assistir, aqueles que não assistiram, já é um filme muito antigo, chamado O Amor é Contagioso, que conta a história do Dr. Pat Adams. Dr. Pat Adams, que é nonagenário, ele está vivo ainda, ele descobriu a importância do sorriso no tratamento das enfermidades e revolucionou o seu tempo, porque ele criou um hospital divertido, o primeiro hospital divertido do mundo, que hoje tem uma lista de mais de 1.000 médicos desejando trabalhar junto com ele no Instituto de Jesuíte, porque ele ali realiza o trabalho com seus pacientes de dar-lhes esse bem-estar, de manifestar no seu coração este otimismo, passando pela experiência de maneira diferente. Os doutores da alegria. Então, as experiências científicas, elas demonstram o quanto é importante esse otimismo dentro do nosso coração. Essa alegria expressa na nossa vida. E uma experiência científica norte-americana pôde constatar isso por meio de uma situação muito curiosa. Eles convidaram pessoas aleatórias para comporem 2 grupos. Um grupo entrou numa sala de cinema para assistir filmes sobre o amor, sobre a paz, filmes religiosos contando a vida de Gandhi, de Madre Teresa, filmes humorísticos de boa qualidade. E a outra sala, algumas outras pessoas, diferentes das primeiras, queriam assistir filmes de terror, filmes de sexo explícito e de violência. Ao final da exibição dos filmes nas 2 salas, aquelas pessoas foram medidas, retiraram a sua saliva para poder medir as substâncias que compunham a saliva. E eles puderam constatar que as pessoas que assistiram filmes sobre o amor, sobre a paz, com humor e também religiosos, desenvolveram anticorpos
para combater doenças. Enquanto aquelas outras, que assistiram filmes de terror, de sexo explícito e de violência, saíam como uma descarga negativa no organismo, baixando um pouco a uma imunidade. Contra fatos não há argumentos. Então aqui foi constatado, por meio de uma experiência científica, que a alegria ela nos envolve neste bem-estar e gera o estado saudável, mesmo apresentando a enfermidade. A benfeitora Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde, por Divaldo Franco, ela diz que o importante não é nós nos curarmos das enfermidades. O importante é nós nos mantermos saudáveis. E isto é um grande desafio. Então, nessa noite, quando nós somos convidados a refletir sobre quando a doença chegar, que nós possamos analisar a nossa vida. Que nós possamos meditar sobre as experiências pelas quais nós estamos vivendo, seja a nossa própria experiência, seja dos nossos familiares, buscando retirar das oportunidades os mecanismos de engrandecimento. Sem revolta, sem culpa, sem lamúria, mas buscando entendimento, força, buscando as condições necessárias para nós sairmos daquela condição e adentrarmos uma melhor. Dr. Bernie Siegel, ele conta que certo dia uma paciente chegou ao seu consultório trazendo os exames já prontos. Ela vinha de vários outros especialistas. E quando ele pegou nas suas mãos o resultado dos exames, ele não podia crer que aquela mulher estava viva, porque o seu câncer era devastador. Já havia se transformado em metástase, estava espalhado por todo o corpo. E então, ela olhou para ele e lhe disse: "O Senhor é o melhor cancerologista das Américas. É por isso que eu estou aqui. Estou trazendo os exames porque outros colegas já foram visitados, outros médicos como o Senhor. E eu queria que o Senhor me falasse qual tratamento eu posso fazer." Ele ficou pensativo, lamentou muito, porque não havia nenhum tipo de tratamento. No caso específico dela, tudo aquilo que a medicina podia fazer já havia sido feito. E ele precisou ser sincero com a paciente. Ele lhe disse: "Minha senhora, eu lamento, mas infelizmente não há o que fazer. Nós somos médicos, não somos deuses." Naquele instante, ela olhou para ele com um olhar muito fixo. Disse: "Mas doutor, conforme eu te disse, o senhor é o melhor. Eu gostaria que o senhor me desse uma probabilidade. Qual seria a probabilidade de um tratamento para que eu possa me curar?" Não havia. Não tinha probabilidades. Mas naquele instante que ele viu a confiança daquela mulher, a vontade dela de sair daquela condição, ele olhou para ela com muito carinho e lhe disse: "O seu caso seria 1 em 1.000.000. Aquela mulher levantou-se com os olhos cheios de lágrimas. Apoiou-se na mesa diante do médico e, olhando profundamente nos olhos dele, ela lhe disse: "Pois o Senhor comece agora o meu tratamento, porque eu serei 1 em 1.000.000. E ela fez o tratamento. Ela fez o tratamento com o Dr. Bernie Siegel. Não ficou curada, mas teve uma excelente sobrevida, porque despertou no seu coração a vontade, porque desejou sair daquela condição
e lidou com a experiência da enfermidade, quando ela chegou, de maneira diferente. Que nós possamos aprender com essa mulher anônima, com essa história verídica que o Dr. Banisigo nos conta, para que quando a enfermidade chegar na nossa vida, ou se ela já se instalou, nós possamos passar por ela, mas não ficar nela, para encontrarmos a nossa cura interior. Nós queríamos agradecer o carinho, a presença de todos vocês. É sempre uma alegria podermos juntos nos encontrarmos, mesmo que virtualmente. Agradecer à Fraternidade Espírita Camilo Chaves pelo convite que nos foi feito, desejosos que novas oportunidades possam se fazer, se não por aqui, pessoalmente. Para nós finalizarmos o nosso encontro, vamos elevar os nossos pensamentos mais uma vez ao mais alto, a uma música que nós gostamos muito, que diz o seguinte: cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui. Vá onde eu não posso ir. Nesses momentos de oração, nós possamos clamar a Jesus para que possa balsamizar as nossas dores, possa nos envolver em paz, em harmonia, para que estes momentos difíceis possam passar, porque na vida tudo passa. Queríamos dizer também às pessoas que nos acompanham, nós estamos vendo que vários fizeram seus comentários, tivemos alguns questionamentos, e logo depois que nós finalizarmos o nosso encontro, nós vamos acessar a página e vamos responder, vamos também trazer a nossa palavra de carinho a todos vocês. Porque quando nós estamos falando, às vezes nós não conseguimos ler todos os comentários, mas depois lerei com o maior prazer. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos orar. Senhor, protege os corações cansados, que se vão sem conforto e sem guarida, no aguaceiro de lágrimas à vida, indiferentes ou desesperados. Acenem para os céus todos os brados da alma humana tristonha e dolorida, balsamiza de amor todas as feridas que punge dos corações dos degredados. Degredados à terra tenebrosa, terra de sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e de espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando, entre dores e aculhos soluçando, na miséria de todos os caminhos. Nas vibrações, Senhor, deste poema prece, nós te agradecemos pelas bênçãos do seu amor, desejosos que essas vibrações que aqui podemos sentir possam se espalhar a todos os lares aqui representados, a todas as famílias que estão passando pelas dificuldades da enfermidade, a todos os corações que são envolvidos pela dor. Ó Senhor, Tu que és médico, Tu que és amor, Tu que és o bom pastor, acolhe-nos no Teu regaço, dá-nos o lenitivo, a força para podermos suportar as vicissitudes e seguirmos adiante para o nosso aprendizado e o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, e esteja conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite e até breve oportunidade, se Deus quiser. Até mais.